Olá pessoal do canal Antônio Vieira, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a essas nossas aulas sobre estudo de traçado em estradas. É uma parte assim importante do projeto de estradas, porque ela trata da concepção da estrada. E nessa fase de estudo preliminar, nós fazemos esse estudo numa escala muito reduzida, né? A escala 1 para 50 mil. A incerteza desse material cartográfico, digitalizado ou não, é muito grande. A incerteza vertical é de meia equidistância das curvas de nível, as curvas de nível são de 20 em 20 metros, né? Então é mais ou menos 10 metros a incerteza vertical. Portanto, ao se fazer esse estudo e lançarmos um grade, depois de pesquisarmos um traçado preliminar, esse grade tem uma certa incerteza, né? Ambas as extremidades do segmento de reta, eles oscilam mais ou menos 10 metros. Então aquela rampa que nós imaginamos que está ali instalada, nominalmente, ela pode variar muito. E, portanto, para nós dizermos que aquela faixa de terreno é uma faixa que terá condições de, numa fase seguinte, que é a fase de anteprojeto, ser levantada aerofotogrametricamente, e nessa nova faixa levantada, a solução permanecer válida, quer dizer, o trem ou o veículo rodoviário continuar mantendo ali o movimento, realmente isso daí precisa de uma verificação. E esse é o propósito geral desta aula 21, é nos precavermos dessa incerteza do material cartográfico onde nós fazemos esse estudo preliminar. Então, nesta aula 21, que tem esse propósito geral, nós vamos dividi-la em 4 partes. A primeira parte, vamos ver os conceitos iniciais da operação ferroviária, que praticamente são os mesmos de uma operação rodoviária, a menos de alguns detalhes que nós, ao longo dos vídeos, vamos verificar isso. A parte 2, nós vamos estudar as forças atuantes nos movimentos de um trem, que, fazendo um paralelismo, fica fácil também observar as forças atuantes de um movimento de um veículo rodoviário. E na parte 3, nós vamos estudar os conceitos básicos necessários para que um movimento seja mantido ao longo desses trechos críticos. E, finalmente, na parte 4, nós vamos verificar nesses pontos críticos, já dimensionando, simulando uma situação real, um trem formado por algumas locomotivas e vários vagões carregados de uma certa mercadoria, pode ser grãos ou minério. Vamos ver se nesses pontos críticos o traçado permite seguida. Nesta aula 21, vamos falar sobre as noções da operação ferroviária num traçado, ainda nessa fase de estudos preliminares da estrada. Nesta parte 1, veremos os conceitos iniciais. O que vamos estudar? Vamos estudar a mecânica da locomoção de veículos ferroviários. São os mesmos conceitos iniciais para veículos rodoviários, exceto, por exemplo, na variação da velocidade do veículo. O propósito geral da aula 21 é verificar o movimento do trem nos trechos críticos do traçado, nesta fase de estudo preliminar da ferrovia. No caso, estamos dando ênfase na ferrovia, mas é o mesmo caso da rodovia. Onde os veículos ferroviários se apoiam? Em repouso ou em movimento?
eles se apoiam nessa infraestrutura formada pelo subleito, né, que é onde chega aquela parte final da terraplenagem quando é feita. Esse subleito recebe um reforço e sobre ele é colocado o sublastro. Tanto o sublastro quanto o lastro são feitos por brita e, como nós já vimos, essa espessura dessa infraestrutura do lastro e do sublastro devem ser suficientes para atenuar a pressão que a locomotiva ou o trem, colocado aqui, apoiado sobre esses trilhos, lançar sobre o subleito, de modo que essa infraestrutura não se deforme e não acarrete prejuízo ao movimento do trem. Que forças atuam sobre um veículo, no caso rodoviário ou ferroviário? O seu peso próprio e mais a carga que ele estiver carregando. No caso da estrada, seriam as rampas, despertam forças que atuam contra o movimento dos veículos, as curvas e a potência dos motores. São essas as forças que atuam no movimento, né? A parte da dinâmica que trata disso, relacionar essas forças com o movimento produzido por elas. E como os trens se movimentam, eles se movimentam por meio de tração elétrica ou tração diesel-elétrica. As forças básicas atuantes, então, são esse Ft, que seria a força motriz ou tratora, que estaria assinalada aqui por esse vetor, a resistência ao movimento, ou a soma de todas as resistências ao movimento, que vamos ver em outras partes dessa aula, e as reações à força-peso, que está simbolizada assim como G, essa força normal de reação no truque dianteiro e no truque anterior. Elas são diferentes porque essa força aqui não é um eixo de simetria. A força nessa parte dianteira, o peso é diferente dessa outra força. Agora, deixando uma questão aqui em suspenso. O que acontece se essa força tratora, se essa resultante de todas as forças favoráveis ao movimento for igualada a essa resultante das forças resistentes ao movimento? E se a força tratora for maior do que essa força de resistência? E se a força tratora for menor do que essa força resistente? Convido vocês a pensarem sobre isso, que em outras partes dessa aula nós vamos voltar a essa questão. Nessa mecânica de locomoção, qual é a função dos motores? O motor tem como função transformar energia em força. E qual é a função da força? É gerar o trabalho. E o que caracteriza um motor? O motor é caracterizado pela sua capacidade de gerar trabalho numa unidade de tempo, ou seja, a sua potência. O trabalho produzido por uma força é quando ela atua ao longo de uma certa distância. Então, a força, atuando ao longo de uma certa distância, ela produz um trabalho. E pode-se usar como unidade Newton vezes metro ou quilogramas-força vezes metro, que é o quilogrâmetro. Essa aqui, no caso, é a distância em metros. A potência é definida como o trabalho realizado por um motor numa unidade de tempo. O trabalho é a força tratora vezes uma distância, mas a razão entre essa distância e o tempo, nós sabemos que é a velocidade. Então, a potência é igual a força vezes a velocidade. E
Dessa expressão, podemos tirar a expressão da força motriz ou força tratora. Vamos representar, para simplificar, a força motriz ou tratora por F. Então, tirando-se aqui o F, extraindo-se o F, essa força tratora ou motriz fica sendo a razão entre a potência e a velocidade. A potência é representada em Newton vezes metro, que é o watt, a força em newtons e a velocidade em metros por segundo, mas pode-se usar outras unidades. Essas unidades mais usuais para a força tratora, constar aqui a potência sobre a velocidade, são essa velocidade em metros por segundo, a potência em newton vezes metro, que é o watt, e a força em newton. Porém, se quisermos usar a potência em quilowatts e a velocidade em quilômetros por hora, então a força tratora será 1000 vezes P, que a potência está em quilowatts, esse K aqui é o quilo, para o watt seria 1000, multiplicado por 1000, teríamos ele então em watt. E a velocidade em quilômetros por hora, o quilômetro são 1000 metros e a hora 3.600 segundos. Logo, a expressão da força tratora ficaria dada dessa maneira: 3.600 vezes a potência sobre a velocidade, nessas novas unidades. Entretanto, essa potência do motor, ela não é toda usada para gerar o movimento. Parte dessa potência é usada na iluminação elétrica e do veículo, da locomotiva, e em outros acessórios lá. Então, só uma parte dessa potência é que vai ser usada efetivamente para produzir o movimento. Então, é representada aqui por essa letra grega eta. E, normalmente, a potência fica sendo 80% dessa potência nominal, potência efetiva. Se a potência for fornecida, né, pelo fabricante da locomotiva ou do caminhão, né, no motor do caminhão, do ônibus, em horsepower, em HP, então tem aqui a relação, essa relação entre 1 HP e o kilowatt. Tá, essa relação aqui, substituindo-se essa relação de HP em kilowatt da fórmula anterior, e a 3.600P sobre V, ficaríamos com essa expressão da força tratora, em que essa força será dada em newtons, a potência dada em HP e a velocidade em metros, em quilômetros por hora aqui. Se a potência for dada em cavalo-vapor, em CV, aqui está a relação de transformação, de equivalência, entre 1 cavalo-vapor e 1 kWh, substituindo-se daquela expressão anterior, dado 3.600P sobre V, ficamos com essa potência aqui. Se a força for em newtons, P em cavalo-vapor e a velocidade em quilômetros por hora. Se nós quisermos representar a força em quilogramas-força, potência em HP e V quilogramas por hora, essa é a nova expressão usada. Então essa é a expressão, por exemplo, da força já em newtons, a potência em cavalo-vapor e a velocidade em quilômetros por hora. Para botar, se quiséssemos exprimir, se quiséssemos ter a força não em newtons, mas em quilogramas-força, teríamos essa equivalência. 1 newton vale 9,8 quilogramas-força. E dessa maneira, nós teríamos aqui a expressão da força e para que ela fosse simbolizada em quilogramas-força. O gráfico dessa função, força contra velocidade, é dado dessa maneira, né? Dado uma locomotiva, ou um caminhão, ou um ônibus, a sua potência é constante. Então nós temos, nessa expressão, aqui, o produto de duas variáveis dando uma constante. Na geometria analítica, sabe-se quando duas variáveis
quando tem-se o produto de duas variáveis dando uma constante, o gráfico dessa função é uma hipérbole equilátera. Então aqui está essa hipérbole equilátera, temos aqui nesse gráfico o eixo da força tratora e aqui das velocidades. Então aqui seria, no caso, para um valor constante da potência. Aqui a velocidade, o valor do esforço, nesse caso aqui em quilogramas força, e aqui nesse eixo a velocidade em quilômetros por hora. Esse domínio colocado aqui já é um domínio real, um domínio dado assim, real no dito assim prático, entre a velocidade mínima de uma locomotiva, no caso, cerca de 13, 12 km por hora, que é quando começa então a valer esse esforço representado pela hipérbole equilátera, e a velocidade máxima da locomotiva ali um pouco mais de 110 km por hora. Esse gráfico vai ser muito útil nas outras partes dessa aula 21 para nós resolvermos algumas questões. Em vez de resolver por cálculo numérico, resolver por cálculo gráfico. Então temos aqui, já falamos nisso, né, que esse gráfico está aqui. Agora, sendo P constante, como é que varia a força F com a velocidade? Nos caminhões, nos veículos ferroviários, nos veículos rodoviários, essa força tratora, ela varia para se obter um novo valor da velocidade através de uma caixa de máquinas nos veículos rodoviários. Mas nas locomotivas não existe essa caixa de máquinas. Então, para se fazer a variação da força, para se ter a consequente velocidade de operação, varia-se a tensão elétrica ou a intensidade dessa corrente elétrica, dessa maneira que se varia. Essa daqui. Bom, por hora ficamos com esses conceitos iniciais. No próximo vídeo serão apresentadas as forças atuantes no movimento dos trens para que nós possamos gradativamente aumentar essa aula, os conhecimentos que nós temos. Se você gostou dessa aula, dê seu ok, e se não está inscrito, inscreva-se e recomende aos seus amigos para que este canal Antônio Vieira possa cada vez mais contribuir no processo ensino-aprendizagem. Então, até a vista, pessoal!